Bom, pessoal, para finalizar a aula de hoje, vamos falar sobre mais alguns tipos de trabalhos, tá? Vamos começar então pelo trabalho terceirizado. Então, entende-se por terceirização do trabalho o processo pelo qual uma instituição contrata uma outra empresa para prestar um determinado serviço, tá? Atualmente, né, no nosso sistema capitalista e em sua fase financeira, essa prática ela difundiu-se amplamente em todo o mundo, não sendo diferente aqui no nosso país, né? Então, aqui no Brasil, cerca de 25% da mão de obra empregada é terceirizada. Esse tipo de trabalho terceirizado, ele também pode ser formal, né? Por exemplo, tem uma empresa que faz, sei lá, serviço de mecânica, vamos dizer assim, né? E essa minha empresa é especializada nisso. E tem lá uma indústria que precisa desse serviço de mecanização, então a indústria lá vai contratar a minha empresa. Então eu vou lá mandar os meus funcionários para fazer aquele trabalho naquela indústria. Tá? Então, se eu sou trabalhadora terceirizado, né? Eu sou aquela pessoa que vai realizar o serviço, né? Então, eu trabalho para uma empresa e eu presto serviço, né? Determinados serviços para outras empresas, tá? Geralmente, o trabalho terceirizado, então, ele pode ser formal, porque se eu trabalho, né, para uma empresa, eu tenho, então, todos os benefícios, né? Trabalhistas, carteira assinada, todo, né, aquele conjunto de características que a gente viu nos vídeos anteriores, né? Mas eu posso muitas vezes trabalhar em horários diferentes, eu posso trabalhar como serviço de plantão, então tem algumas características de trabalho informal também. Outras vezes esse trabalho terceirizado, né, também pode ser feito por alguma pessoa que não tenha um chefe, né? Poderia ser um autônomo, como eu citei lá, um autônomo pode prestar esse serviço terceirizado também, né? Para uma determinada empresa, né? Lembra que eu falei lá, aquele profissional de tecnologia de informação, de TI, ele pode, então, prestar aquele serviço para determinadas empresas, então ele é um trabalhador autônomo e também um trabalhador terceirizado. Mas, em geral, o trabalhador terceirizado, ele trabalha para uma empresa, né, formal, então ele tem todos aqueles benefícios, e ele presta serviço para outras empresas, certo? Então, como eu falei, é um trabalho que está bastante difundido, né, aqui no nosso país, cerca de 25% de mão de obra é terceirizada, porque, como eu falei, né, muitas vezes para aquela indústria não tem uma função definida, né, para aquela pessoa. Então, eu só vou chamar esse trabalho quando eu precisar. Eu só vou chamar o trabalho de mecanização se der algum problema em alguma máquina e tudo mais. Tá? Então, eu vou lá e contrato uma determinada empresa para fazer isso para mim, né, um trabalhador terceirizado. Ou eu vou lá e contrato um trabalhador autônomo para fazer isso. Então, é importante que a gente entenda, né, quais são as diferenças, as principais características de cada tipo de trabalho, certo? Vamos falar então sobre o trabalho temporário. O que é o trabalho temporário? Né? O trabalho temporário, ele também pode ser conhecido como freelancer, então ele consiste na prestação de serviços de um profissional para a empresa, né, por um período ou por um projeto apenas temporário. Então, nesse caso, né, considera-se a prestação de serviço para mais de uma empresa que não configura um vínculo trabalhista, né? É mais comum esse tipo de trabalho em atividades como artes, comunicação, tecnologia da informação e outros. Então, o trabalho temporário, ele se caracteriza como um trabalho informal, certo? Muitas vezes, muitas pessoas fazem esse tipo de trabalho, né, de freelancer, por quê? Para complementar a minha renda, né? Então, eu posso trabalhar em horários mais flexíveis, ou quem não tem um emprego formal opta por esse tipo de trabalho temporário, porque é uma oportunidade de emprego, né? E tudo mais. Existem muitas empresas que contratam esses serviços temporários. Por exemplo, aqui no Brasil a gente tem, né, uma agricultura muito forte.
Então, em épocas de safra, né, contratam-se alguns trabalhadores, né, temporários que vão trabalhar só naquele período de safra, porque é onde eu demando mais mão de obra. Então, eu preciso de mais gente trabalhando. Então, em geral, esse tipo de trabalho é um trabalho informal. Porém, dependendo, né, da empresa, ele pode se tornar um trabalho formal. Por exemplo, uma empresa em safra, né, uma empresa agrícola, ela contrata um funcionário por um determinado período de 2, 3 meses, 4 meses. Porém, essa empresa ela contrata esse funcionário com um registro na carteira. Então, ele vai ter acesso aos benefícios. Então, esse trabalhador temporário se torna, ao mesmo tempo, um trabalhador formal. Por outro lado, né, pode ser que essa empresa contrate informalmente, né, não tenha registro, não tenha nenhum tipo de benefício, então o trabalhador temporário ele pode ser, né, das duas formas, um trabalho formal ou informal. Normalmente, então, esse trabalhador temporário, né, esse freelancer, né, a gente chama de freelancer ou trabalhador que é temporário, ele cobra por um serviço prestado, né, ou job, como é mais comum nesse meio, e essa atividade é conhecida hoje como home office. Então, é a principal forma de trabalho desse tipo de profissional. Como eu falei, se eu tenho um trabalho informal, né, um temporário informal, né, esquecendo lá que a empresa contratou com carteira assinada, então eu vou prestar um serviço por um determinado tempo, né, é uma atividade conhecida como home office, porque geralmente ela é feita, né, por aquele trabalhador em casa, enfim, da sua própria casa, e esse tipo de trabalho, né, é prestado para uma outra empresa. Por exemplo, a gente pode ter como exemplo de trabalho temporário informal, produção de material, né, de EAD, de educação à distância, né? Então, uma universidade, ela contrata um professor para produzir um material para determinada disciplina, né? Esse professor ele não tem vínculo empregatício nenhum, é apenas por um contrato, por material, então ele vai fazer todo esse material em home office, em casa, com os seus horários definidos da forma que quiser, e aí no fim ele vai entregar esse trabalho para essa empresa, para essa universidade ou unidade de educação, então ele vai cobrar por esse serviço prestado, né? Então isso é um tipo de trabalho que é bem comum hoje em dia, né, aqui no nosso país. E para finalizar, vamos falar sobre o trabalho voluntário. O que é o trabalho voluntário? É aquele em que a pessoa vai prestar serviços em tempo integral ou parcial livremente. Ela não recebe dinheiro, não recebe nenhum tipo de remuneração em troca desse trabalho. Né? Geralmente, o trabalho voluntário é um trabalho prestado para instituições sem fins lucrativos, como o LINS, né? Existem vários trabalhadores voluntários na nossa instituição. Também é prestado em igrejas, ONGs, organizações que apoiam alguma causa social, né? E esse tipo de trabalho, ele mobiliza pessoas e não é remunerado. Esse tipo de trabalho é muito importante para a nossa sociedade, né? Sem o trabalho voluntário, muitas coisas em nossa sociedade não funcionariam, né? Então, o trabalho voluntário é muito importante, né? Por conta de um trabalho social mesmo, para ajudar as pessoas, ajudar as instituições, sem receber nada em troca, né? Então, é um tipo de trabalho que também vem se difundindo bastante, né? Por conta de necessidades mesmo, a gente vê que tem muita gente que precisa, né, de ajuda, e esse trabalho vem se difundindo muito mais, é um trabalho muito importante, né? Tem vamos dizer assim, uma importância social muito grande para todos nós, para toda a nossa sociedade. E a nossa instituição, o LINS, faz esse trabalho social também, né? Então, existem diversos voluntários, né, que trabalham ali na instituição e não recebem nenhum tipo de remuneração, certo, pessoal? Então, da nossa aula de hoje era isso, né? Eu queria que vocês conhecessem um pouquinho dos tipos de trabalho, para que a gente possa conversar melhor depois, né? E ver em qual trabalho você se encaixa melhor, né? Como você é uma pessoa, como você organiza, né? Como você é como pessoa para organizar o seu dia a dia, para se planejar e tudo mais.